Ok. Então, nós vamos hoje, nós vamos continuar tratando quer dizer, nós vimos esses inícios do cristianismo, a saída da igreja da sinagoga, o cristianismo deixa a sinagoga, e ele vai agora, então, é o que nós vamos ver hoje, vai ao encontro do mundo greco-romano. Já havia começado, os cristãos já haviam começado esse processo de inserção nesse vasto, imenso mundo multicultural, o mundo... E é um mundo extremamente religioso. Esse é um dado que a gente não pode esquecer, né? Nós estamos tratando aqui de religião, história da igreja. Então, é uma nova... embora Jesus, eu lembro sempre, né? Jesus, ele não queria fundar uma religião. Isso tem que ser muito claro. Ele não quis fundar uma religião de seguidores. Ele veio trazer uma mensagem, né? Ele veio trazer um anúncio. Ele veio mostrar o modo do ser humano ser, né? De misericórdia, de amor, de respeito, tolerância, carinho, o amor de Deus. A gente diz, Jesus é o rosto misericordioso de Deus. A gente acredita nisso. A nossa fé nos diz isso e, como eu disse no início, né? Fé e religião, elas se complementam, né? Então, com os olhos da fé, nós dizemos, este homem histórico, Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus, então ele veio a esse mundo mostrar esse rosto, ele é Deus encarnado, é Deus feito homem, é Deus que se faz homem, e vem caminhar conosco, e é tão forte esse modo dele ser, que é uma frase que os próprios padres da igreja, e Atanásio vai dizer, né? Assim, uma frase até famosa, humano assim só pode ser Deus, né? Humano assim só pode ser Deus. Ou seja, Jesus ele é o melhor do ser humano. Ele vem expressar o melhor que o ser humano pode ser. Então, a pessoa de Jesus, a gente acredita nisso. Então, como eu disse, ele não tem a pretensão de fundar uma igreja. Ele tem seguidores, pessoas, discípulos que o seguem. Ele quer passar valores, ideias, tudo aquilo que é uma forma ética de viver e que está engajada, que está inserida num contexto religioso que é o mundo judeu, né? Que é um mundo altamente, extremamente religioso, densamente religioso. E além do mundo judeu, o judaísmo ele está inserido num mundo mais amplo, que é o que nós vamos ver hoje, que é o mundo greco-romano, tá? E o mundo greco-romano ele é politeísta. Então havia deuses para todas as coisas, né? A religião romana é uma religião muito, assim, o império, digamos, né? Tem uma realidade assim de muita abertura para o elemento religioso. E aí, o que é esse panteão romano, né? A gente chama greco-romano. É porque chamamos de greco-romano porque quando eu falo isso, entendam bem, não é porque só está em Roma, é que Roma é a capital do Império. Então, é o Império Romano, né? O imperador mora em Roma, embora fique muito pouco em Roma. O imperador está mais viajando do que em Roma, por causa do comando que exerce, né? Os bons imperadores ficaram muito pouco em Roma. Só quando Roma tem decadência, os imperadores mais preguiçosos, etc., é que ficam em Roma, não é? Então, em Roma, nós vamos ter, a partir de Roma, então, conflui para Roma, na cidade de Roma, Império Romano, porque aquilo que é do mundo religioso, os romanos vão assumindo como coisa própria. Por exemplo, os costumes etruscos, não é? Da Etrúria. Etrúria é hoje a região ali de Florença, Siena, né? Aquela região ao norte de Roma, um pouco mais para cima, ao centro de Roma, né? Então, haviam ali os etruscos, que são anteriores aos romanos. Depois, no sul de Roma, os latinos, né? E latinos e etruscos eram povos, eram tribos, né? Nações, digamos assim, e tinha a sua religião, tinha a sua cultura religiosa. Dos latinos, os romanos pegam a língua, o latim, e pegam também deuses, pegam também cultos, pegam ritos, né? Da Etrúria também, inclusive modos de enterrar os mortos, né? Dos ritos funerários, fúnebres, construção, modo de construir também os romanos. Hoje em dia, a gente tem nas construções de Roma aqueles arcos, não é?
Isso a gente for lá no mundo, nas ruínas etruscas, antes dos romanos, ou durante os inícios do mundo romano, até virar o Império Romano, já no mundo etrusco havia esse modo de construção. Então, os romanos, eles vão me entenda bem, não vão copiando, eles vão assimilando, né? Aspectos culturais e aspectos religiosos. E o aspecto de Roma impõe o quê? O seu modo administrativo, né? Roma impõe a esses povos do Império a língua, né? Que é o latim, mas também o grego. Então, latim e grego são as línguas do Império. É o grego koiné, koiné é o grego comum, é o grego do comércio, é o grego do dia a dia, é todo mundo que tinha um comércio, que comprava, que vendia, que viajava, é como mais ou menos como o inglês hoje, tá? É mais ou menos isso. A língua que todo mundo falava não era nem o latim, era o grego, né? Koiné. É porque o mundo grego, a gente vai ver, é muito amplo, né? Que domina, sobre qual Roma também dominava. O latim era a língua também conhecida, claro, se falava latim, né? Os romanos, o exército romano, o direito romano, a língua da administração, mas o dia a dia era o grego. Tanto que, aí nós vamos dizer, as cartas, as epístolas, os documentos que nós temos hoje da igreja primitiva foram escritos em grego, né? Não foram escritos em hebraico, em aramaico, né? Que é a língua do mundo judeu. Pelo contrário, é uma língua que todo mundo de fora de Jerusalém e de Israel podia ler, do mundo judaico podia ler. Então, era escrita em grego, não é? A gente, então, tem esses dados de contexto, que são dados importantes, tá? O mundo romano, o mundo do império é um mundo muito aberto à religiosidade, e a gente vai ter vários tipos, tantos vários deuses do mundo grego que vão estar no mundo romano, vão estar em Roma, na Gália, mais no Ocidente, né? Roma, Gália, na Península Ibérica, né? Lá na Espanha, Alemanha menos, porque a Alemanha ainda é um mundo ainda mais, digamos, dominado pelos povos nórdicos, fronteira, então ali praticamente a religiosidade ali é a religiosidade de Roma. Mas, de qualquer modo, Roma vai assumindo os romanos, de onde vem. E uma coisa interessantíssima é que eles, e aí eu já estou adiantando, a gente vai falar, vou mostrar agora os slides, né? Roma também assume os famosos não vou ficar famoso a partir de agora, os ritos mistéricos. O que são ritos mistéricos? São os ritos estranhos para eles, né? Vindos do Egito, ritos vindos algumas coisas da Pérsia, do Irã, né? Que eram ritos que não se enquadravam naquele modo romano de religiosidade, de pegar e fazer um culto, acender um incenso e pronto, já fiz o meu compromisso. Não. Eram ritos onde a pessoa ela tinha que passar por um processo de iniciação, e esse processo de iniciação muitas vezes envolvia dança, envolvia alegria, né? Simbolizando alegria, dança, festa, banquete, envolvia dor, envolvia flagelação, envolvia a encenação da morte, não é? Sexo, fecundidade, não sexo imaginando assim uma questão, digamos, promíscua. Pelo contrário, a visão do sexo enquanto tabu, promiscuidade, coisa assim que a gente tem muito forte a partir do cristianismo, vem do judaísmo também e do cristianismo, porque no mundo greco-romano isso não era um problema, né? A questão do sexo era visto com muito mais naturalidade. Claro, tinham também os seus tabus, tinham as suas proibições, digamos, não era uma coisa, não imaginar que fosse uma bagunça nessa linha da sexualidade, mas eles não viam nisso um problema, não viam nisso, vamos dizer logo, um pecado. Havia as regras possíveis que eram necessárias para a convivência social, não é? Mas eu estou dizendo isso no sentido religioso, quer dizer, inclusive nos ritos havia também a questão das relações sexuais, e uma delas, uma palavra que entrou assim para a nossa linguagem com sentido muito negativo, o bacanal.
Bacanal é uma expressão tão pesada para nós, não é? Quando escutamos isso, mas era a festa para Baco, né? O deus do vinho, não é? E as pessoas bebiam e faziam, tinham ali pelo álcool, fazia parte de um rito religioso, simbolizando vida, simbolizando fecundidade, simbolizando alegria, e por aí vai, né? Então, esses dados, eles, é só para dizer, é um mundo extremamente, altamente religioso. Vou apresentar para vocês aqui, então, vou compartilhar com vocês o meu PowerPoint de história da igreja, essa parte da história da igreja que nós estamos tratando. Elber, diga para mim se foi ali para o pessoal, Sim, vocês estão vendo isso de modo como eu estou vendo? sim. Está amplo? Sim? Tá amplo. Então Perfeito. tá. Aqui a gente começa falando, então, da destruição de Jerusalém, nos anos 70, que marca, assim, praticamente o fim dessa paz ou dessa convivência bastante turbulenta no final, mas já não, os cristãos simplesmente deixam Jerusalém, os cristãos fogem de Israel. Por quê? Israel, digamos hoje, o Estado de Israel, né? O povo de Israel, o mundo judeu, os cristãos, eles não ficam, não resistem junto com os judeus às investidas dos romanos na Guerra Judaica no ano 70, tá? Na verdade, a Guerra Judaica ela começa já um pouco antes, nos anos 60, 65, 66. Os romanos já estão bastante insatisfeitos com os judeus e os judeus idem, né? Então, e aqui é interessante porque o templo é o ponto de resistência. E é muito interessante, vocês vejam a data ali. O templo foi começado em 18 antes de Jesus, antes de Cristo, né? Em 65 depois de Cristo ele foi terminado. Então, quando Jesus estava pregando e às vezes falando contra o templo, o próprio Estevão, nos anos 35, 36, pregou contra o templo ainda não estava pronto, eles estavam investindo horrores na construção do templo, né? Ladrilhos, mármores, pedras preciosas, ouro, prata e tecidos preciosos, né? E acaba depois a construção termina em 65 e logo ali já vem a guerra, ou seja, praticamente esse templo não foi nem, eles nem gozaram da alegria de. Então, essa questão envolvendo então essa religião judaico-cristã, não é? É que os cristãos eles voltam as costas para o templo, voltam as costas para aquele mundo de Israel, o mundo judeu. Já vimos na aula passada, quem acompanhou, quem assistiu, né? A nossa aula foi aquela grande crise judeu-cristã, quando os cristãos deixam o templo e partem para o mundo greco-romano. Aqui uma pequena representação da entrada dos romanos lá atrás, né, destruindo, queimando, né, uma representação alegórica, né, da destruição de Jerusalém, do templo. Aqui nós temos o mundo greco-romano. Eu acho que esse dado, a gente quando dá aula de história, a gente precisa ter assim um dado fundamental que eu gosto muito de usar são mapas, né? E aí o mapa nos ajuda a entender o que era esse mundo greco-romano, o que era o Império Romano, tá? E esse império ele se refere ao ano de 117, né? Que é assim, quase diríamos o auge do Império, porque o Império ele vai se expandindo, mas aos poucos também ele vai sendo limitado, vai sendo reduzido, porque alguns povos, na verdade, os romanos dominavam tudo, né? Não é que eles eles dessem, assim, fossem vencidos pelos inimigos e o império se... Não, isso vai acontecer a partir dos anos 250, 300, principalmente nessa área, que é a porta de entrada principal dos bárbaros, né? Que vão vir das estepes, vão vir de toda essa área e vão forçar cada vez mais. Só que, lembrar bem, já antes de Cristo, os bárbaros já estão aqui na área, ok? A gente vai ter a queda do Império em 476, mas não é que os bárbaros, de uma hora para outra, resolveram entrar. Não. Para ter uma ideia, no ano 251, o imperador Décio ele vai morrer na luta contra os bárbaros. 251.
ou seja, praticamente 200 anos, 251 para 451, depois 476, 220 anos antes da queda do Império, o imperador foi morto, não se achou o corpo dele, simplesmente sumiu, né, na luta contra os bárbaros, contra os, entre aspas, invasores. Nós chamamos mais hoje da migração dos povos, né, os povos que migraram das suas terras e foram ocupando os espaços e, aos poucos, forçando as fronteiras, e o império cada vez mais fraco, mais frágil, em alguns... isso a gente vai tratar depois, né? Também, mas só para dizer dessas ameaças. Interessante aqui, o império chega até aqui em cima. Hoje aqui nós temos o Muro de Adriano, apenas pequenas, de 1,5 m, 2 metros, assim, até menos, né? Pedras que faziam... Por quê? Porque esses povos aqui eram os Pictos, né? Os Pictos também alguma parte dos irlandeses, eles não foram dominados. Os Pictos, principalmente, eram povos muito guerreiros e acaba que simplesmente os romanos desistem de seguir em frente. E a Britânia também, os romanos estão aqui, temos restos muito interessantes de presença romana também na Britânia, depois vai ser a Grã-Bretanha, né? Mas eles também abandonam isso aqui quando começam as correrias com os bárbaros, a Grã-Bretanha vai ser abandonada também. Lembrar, então, aqui, essa presença fortíssima, né, aqui no norte da África, toda o norte da África em mãos romanas. O Egito, né, o Egito é fundamental para... O Egito era chamado o celeiro do Império, pela produção às margens do Rio Nilo, né? O Rio Nilo, grande produtor de trigo, de cereais, mas também a Marrocos, vários países, várias áreas, países não, né, mas áreas do norte da África. E aqui é o centro da mentalidade, da filosofia, da cultura e da religião, que é o mundo grego, que foi dominado, mas, de um certo modo, também dominou o Império, né? O Império entrou com as armas, entrou com a lei, mas a filosofia, a religião grega é que domina o Império, né? Isso aqui é um dado interessante. Por isso que é o Império Greco-Romano, né? Porque o que impera em várias partes e, aos poucos, vai entrando muito forte no Império é a religião grega, são os deuses gregos, a filosofia grega, o modo de pensar grego, o modo, assim, o que como é que diríamos assim, a cultura mesmo, uma coisa, o que era culto, o que era, assim, digamos, refinado, era grego, né? Era grego. Porque os romanos, vamos pensar bem, os romanos, eles eram camponeses, né? Eram soldados e camponeses, né? Quem tinha a cultura da vida urbana, uma cultura muito mais antiga do que o mundo romano, a cultura do dia a dia, da convivência, do convívio, da finesse, que nós chamamos assim, da urbanidade, eram os gregos. Então, foram dominados, e esse modo de ser grego passa também, ele se expande. E aí a gente vai ter dessas regiões aqui estátuas enormes, imensas, que são levadas para Roma, são levadas para o norte da África, para as casas dos senadores. Hoje a gente tem, eu dei um curso com o Elber mesmo, né? 2 cursos sobre história da arte cristã, né? Mas eu tenho por força que falar também desses dados da arte greco-romana. Então, ainda hoje, a gente encontra em várias dessas cidades onde os romanos se estabeleceram, porque os romanos iam com os exércitos, generais, senadores, tinham suas terras, construíam as suas vilas e levavam imagens, estátuas de grandes escultores, etc., espalhadas aí. Tanto que hoje a gente tem como padrão de beleza, basta visitar o Louvre, né? O Louvre ou outros museus, mas o Louvre principalmente, né? O padrão de beleza, beleza grega, não é? Aquelas imagens, aquelas estátuas de homens e mulheres, do corpo,
digamos, de toda aquela, de todas as medidas muito bem, as proporções muito bem equalizadas, matematicamente estabelecidas, assim, que geram uma sensação estética, né? Que são trazidas, né? desse mundo grego e dessa região toda onde nós temos hoje a Grécia, ok? Um dado importante também, justamente aquilo que eu dizia, que eu já estou adiantando, quando eu falar ali vocês já estarão sabendo, as religiões mistéricas, né? Que também são importantes e vão entrar no mundo greco-romano. Não é só a religião do mundo grego, o modo grego de construir templos, que vai passar depois para Roma, a gente vai ver alguns deles, né? Mas também aquilo que eu falei, a religião, por exemplo, do Egito, da Síria, dessa região aqui que é a Armênia e Mesopotâmia, que é o Irã, a região dos Partos, da Pártia, né? As religiões justamente onde entrava muito fortemente a presença da pessoa. A pessoa, o indivíduo, ele entrava, ele ingressava nesse mundo do mistério, através de dança, como eu falei, através de... Então, não era algo muito, não era algo impessoal, porque para o romano a religião era muito impessoal. Tinha lá o Deus, a estátua, né? Os lares, que são estatuazinhas, a gente vai falar delas depois, né? Tinha lá o nicho, com os meus deuses pessoais. Eu ia lá, fazia uma libação. O que é uma libação? Libação é derramar um pouquinho de vinho, não é? Para o santo. Nós fazemos isso, né? A cachaçinha para o santo. Então, era a libação, jogar um pouquinho de vinho para o Deus, ou então o incenso, acender o incenso, né? E pronto, já fiz a minha parte, o Deus vai me atender e acabou. Nas religiões mistéricas, não. Nas religiões mistéricas, a pessoa envolvia-se, dançava, gritava, celebrando a vida ou lembrando a morte, o renascimento, tinha banquetes. Então, é algo assim muito mais vivo e também mais atrativo para determinadas pessoas que já estavam cansadas, que já estavam questionando aquele modo religioso. É importante dizer isso também, que nesse momento, no século I antes de Cristo e no século I depois de Cristo, nessa passagem, né, a religião no mundo grego-romano, no greco-romano, ela está em crise, tá? Muita gente já está colocando em xeque esse modo de se relacionar com o sagrado, com o divino, né? Muita gente não... Tá bom, são religiosos, vão lá, faz o seu culto ao Deus, mas não acreditam nisso, né? E, ao contrário, essas novas formas religiosas, elas vão atraindo as pessoas, elas vão tendo cada vez mais adeptos, e uma dessas formas religiosas, que dizemos aqui, é o próprio cristianismo, né? Que tem um estilo próprio, tem uma forma de você entrar nessa... É mistérico, o cristianismo é mistérico, né? A pessoa ela tem que ser iniciada, ela tem que conhecer os significados, os significantes de cada coisa, depois ela entra nesse... Ela não é que ela passa por um processo, não é? Para fazer parte dessa religião, desse grupo. É um grupo seleto, não é simplesmente entrou, quer entrar, entra, tem uma preparação, tem um banquete, e tem algo muito importante que essas outras religiões, várias delas, não tinham, que é justamente a perspectiva escatológica, ou seja, a esperança numa realidade futura. Essas religiões mistéricas traziam isso, não é? Não era assim algo só para a gente manter a nossa vida aqui no dia a dia, no cotidiano, para suportarmos a dor de cada dia. Não era isso. É uma religião. As religiões mistéricas, elas traziam algo mais. Além desse envolvimento da pessoa, traziam também a realidade futura, a possibilidade de você ter uma continuidade, né, uma vida futura, cumprindo, né, atendo-se àquilo que o corpo
de leis, etc., que aquela religião pedia. Tá certo? Alguma pergunta? Algum comentário? Então tá, vamos continuar. Guardem bem esse mapinha. Eu acho que é bem interessante a gente ter uma ideia do mapa dessa região. Lembrar, Roma é aqui, Itália, o centro, né? Aqui é Jerusalém, né? E essa aqui é a região onde o cristianismo se estabelece primeiro. O cristianismo vai sair daqui, é claro, vai entrar nessa área aqui, tá? Que são cidades enormes, metropolitas, cidades importantíssimas, e aos poucos vai chegar em Roma, e de Roma vai para a Gália, a França, né? Da Gália vai para a região da Bética, Lusitânia, né? Que é a região da Espanha, e vai também, essa aqui também, no Marrocos, nessa área do Marrocos, atual Marrocos, o cristianismo vai se estabelecer bem, e por aí, em vários locais o cristianismo vai ter um grande avanço. Uma fala de Celso é um herege, né? Mas aí quando alguém escreve, Orígenes escreve contra Celso, né? Um livro contra Celso, para Celso, em grego para Celso, ele tem essa frase ali: Deus preparou os povos e fez com que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a terra. É uma visão da providência, né? desse autor, Orígenes, que escreve contra Celso. Um outro dado importante a destacar é o seguinte, eu sempre lembro isso, o Império Romano, a gente tem a ideia assim, né? O cristianismo está surgindo quando o Império Romano está acabando, está em decadência. Nada disso, pelo contrário. O cristianismo está surgindo no momento em que o Império está também se solidificando. O Império está crescendo, o Império está se desenvolvendo, né? Então, o cristianismo cresce junto com o Império, né? E o Império vai atingir o seu auge, o seu máximo, a gente vai ver depois as datas nos próximos slides, né? Mas então imaginar que cristianismo e império crescem juntos. Não é que o cristianismo surgiu, cresceu, o império caiu. Não é assim. Então, juntos, só vai passar de um tempo que o cristianismo vai estar junto com o império. Constantino, né, lembrando já aqui, né, imperador Constantino, 313, da liberdade aos cristãos, né? É um dos pontos máximos do império. Tá certo? Outro dado importante, o cristianismo vai valer-se de dados, de elementos fundamentais do império, do contexto cultural. Algumas coisas que facilitam a expansão do cristianismo, né? Correios muito bem organizados, né? O correio, no tempo, claro que era o correio, mas o correio imperial, tá? Mas funcionava, né? Se tivesse alguém que pagasse bem, a Paulo ou que a comunidade tivesse um dinheiro para mandar uma carta sei lá, de Antioquia para Roma, essa carta chegava em pouco tempo, porque havia os estafetas, vocês sabem, né, aqueles cavalos correndo até um ponto, chegou lá, a gente vê isso em filmes, entrega na mão do outro e o cavalo sai correndo. Então havia essa rede muito boa. Outra questão que facilita também, que é justamente também a questão do correio, a rede de estradas de comunicação, né? Muito eficiente, transportes. Hoje ainda em Roma existem, né? Em Roma e no território hoje, seja ocidental e até oriental, passando por Antioquia, pela Grécia, até no Irã, por aquelas bandas onde o Império Romano dominou, nós temos estradas, temos ainda resquícios de estradas construídas pelos romanos, né? Uma das mais famosas, ainda hoje lá em Roma a gente tem, quando a gente ia passear lá aos sábados, né? Domingo à tarde, a praia do Romano, né? A gente brinca, o Parque dos Romanos, é a Via Ápia, Ainda hoje, na chegada de Roma, ainda hoje tem pedras do tempo dos romanos. Então, a Via Ápia, a Via Aurélia, Via Cornélia, atravessavam a Itália de ponta a ponta e outras se emendavam com terrenos, com estradas no território do norte da África, continuavam, eram estradas muito bem feitas, muito bem calçadas. Havia toda uma técnica, tá? Não é só colocar pedra e acabou. Cavava-se
colocava-se pedra por baixo, depois areia, depois terra e pedrisco socado, depois mais pedra, depois mais... E por isso que resistem até hoje, não é? Era um trabalho muito bem feito. O Império Romano os romanos, né? E no tempo do Império é um povo de grandes construtores, grandes arquitetos, construtores e engenheiros, né? Outra questão é a segurança, através da presença do exército romano em todo o Império. A Pax Romana, né? A gente chama ali, né? Pax Romana no sentido de dizer a paz romana. Na verdade, uma paz armada. Né? A gente fala de Pax Romana, se falava alguns tempos atrás da chamada Pax Americana, é a paz onde o romano chega, manda, comanda, coloca ali um marionete, né? Um fantoche para dominar, né? Isso acontecia, a Pax Romana acontecia também na Judéia, não é? Os romanos colocavam lá alguém que fosse dócil aos seus comandos, né? Então, alguém que seria assim, alguém do povo, mas que está a serviço dos romanos. Então, é uma paz sempre suspeita, né? Mas de qualquer modo, era uma paz. E aí de quem se sublevasse, aí de quem rebelasse. Então, não havia o risco da rebeldia, da revolução. Havia. Em vários lugares a gente vai ter momentos assim que os povos não aceitam, né? Aliás, uma outra coisa que eu ia dizer também com relação à língua. Então, vamos falar da língua. Acho que esse dado é interessante. A língua, o grego, koiné, já falei, falado por todos os habitantes do Império, não é o grego clássico. O grego clássico permanece, o grego de Sócrates, Aristóteles, o grego das grandes obras, etc., né? Mas o grego comum, como eu falei, koiné é comum, né? É um grego do dia a dia, é o grego... Só que, por outro lado, também permanecem, continuam existindo, claro, certamente, nos povos dominados, continuam existindo as línguas locais, né? As pessoas dos campos, as pessoas das regiões mais distantes, longínquas, que não tinham contato com cidades e tal, continuavam falando a língua. Então, nós vamos ter o copta no Egito, é uma língua também de resistência. Até hoje nós temos o copta, né? Nós temos, inclusive, documentos cristãos transcritos para o copta. O copta hoje é uma religião ortodoxa copta, não é? É a língua do povo mais simples do Egito. Hoje, né, não é tão simples assim, porque é uma língua morta, digamos, não se fala, mas é uma língua específica desse período. A gente vai ter o hebraico, o aramaico, não eram línguas do Império Romano, mas se usava o hebraico, o aramaico, os romanos não sabiam, então havia também esse risco dessas. Por isso também a luta para que se falasse grego e latim. O grego e o latim era a língua que dominava. Tá certo? Ok. A estrutura e situação religiosa, então, o cristianismo surge no auge do Império, já falei. O Império, ele começa não como império, começa como monarquia, né? 753 antes de Cristo. Então, 7 séculos e meio antes de Cristo, já existe a monarquia, que é, na verdade, falar de monarquia é imaginar que tem um rei, não é? Com palácios, nada disso. Hoje, em Roma, nós temos o centro de Roma, o Palatino vem de palácio, né? Lá do Palatino tem o Coliseu. Então, era uma montanhazinha, uma colina, né? Não é que nem as montanhas que nós temos aqui em Petrópolis ou em outros lugares que eu costumo subir, em Teresópolis, onde mora o caro Elber, né? É uma colina romana, Roma, né? No centro de Roma. E ali uma tribo começa ela, justamente pela situação dela de proteção, né, essa tribo, ela consegue dominar povos vizinhos, né, está no alto, cercado por um pântano, por áreas que são inundadas, tem o rio também, então é uma tribo que vai aos poucos dominando as tribos vizinhas, né, e a data que se coloca, a partir dessas datas também são datas mais mitológicas do que datas históricas, né? Mas sabe-se que por volta de 7 séculos antes de Cristo já havia ali uma certa organização, com um chefe tribal chamado rei, e por aí vai. Esse grupo vai se estabelecendo, né? Vai dominando os povos vizinhos, vai assumindo
a forma religiosa dos povos vizinhos, a língua, a forma política, a cultura, etc., né? Aí vamos ter a República, de 510 a 31 antes de Cristo, aqui eu não coloquei 31, mas eu coloco aqui embaixo, né? E em 31 é fundado o Império Romano, tá? E aí, se vocês assistirem, tiverem, não sei, acho que deve estar à disposição na internet, aquela série, uma minissérie antiga, eu diria uns 8 anos, talvez 10, Roma, da HBO. Ela trata justamente da fundação do Império, né? É o César Augusto que domina, né? César, né? Que dá o golpe de Estado, e aí ele é assassinado no ano de 31, e aí entra Otávio, que era sobrinho de César, né? O general Otávio Augusto assume o controle, e aí, em 27, adota o título de César Augusto, e alguns colocam no ano 31 como fundação do Império, outros colocam o ano de 27 antes de Cristo, quando ele adota o nome de César Augusto, né? Então, aqui ainda o Império surge praticamente 3 décadas antes do surgimento do cristianismo, tá certo? E a gente vai ter vários nomes, aí nós vamos ter, então, Otávio César Augusto, Cristo Jesus nasce sob o comando de Otávio, Tibério, né? Tibério, ele morre, desculpa, Otávio César Augusto, nós temos aqui 31 a.C. a 14. Tá. Tibério, né? Só para dizer rapidamente, Calígula, os nomes que nós conhecemos. Cláudio, Nero, vamos tratar dele hoje, Galba, Vitélio, Otão. Percebam que entre 68 e 69, depois de Nero, temos 3 imperadores. O império nem sempre foi muito tranquilo, tá? O general era aclamado pelas suas tropas, pronto, ele era o imperador, entrava em Roma, ou tentava entrar, em Roma já tinha o imperador, às vezes nomeado por direito de família, e aí começavam as guerras, etc. Nero foi um ponto muito sério, porque com Nero a coisa entrou em confusão, né? Um grande conflito na cidade de Roma. Depois, Vespasiano e Tito estão muito ligados à destruição de Jerusalém, né? Vespasiano é o general que entra, Tito é o general que entra, que é filho de Vespasiano, né? E destrói Jerusalém, leva para Roma prisioneiros, escravos, leva a Menorá e as tábuas da lei, tudo para Roma. Domiciano, imperador também, aqui já começa a haver perseguições contra os cristãos, de Nero, Domiciano. Trajano é um grande imperador, né? A gente tem uns dados importantes sobre Trajano. Imperador Adriano, 117, 138. Então, são alguns nomes, só para a gente, né? Esse barulhinho aí. A religião romana, então, lembrar rapidamente, né? Uma contribuição de muitos povos e culturas, isso antes da República, né? Quando começa, e depois, claro, bem depois da República, vai se estabelecer de modo muito forte, né? Sabinos, latinos, etruscos, lígures é Ligúria, os lígures são da região onde hoje é a Gênova, né? Indo-europeus, né? A região da Pérsia, por ali, gregos, né? Religião prática, para honrar os deuses, obter favores e evitar problemas. Então, eu faço lá o meu culto e o Deus me atende, né, e está tudo resolvido. Porém, a religião ela é dinâmica. E no império tão rico, tão culturalmente diversificado, então, tem sempre elementos novos. Alguns elementos já são antigos do mundo romano e continuam. Por exemplo, os cultos assim, mais familiares dos lares, né, e dos penates, que são cultos domésticos. Então, havia lá um pequeno nicho, né, onde havia os deuses domésticos. No filme O Gladiador, né, não sei se alguém assistiu, aparece lá, ele está antes de uma batalha, né, ele está no campo de batalha, e aí ele faz uma oração, ele puxa, tem um pano assim, ele abre, ele tem várias estatuazinhas representando os seus deuses familiares, né? São os deuses dos lares, os deuses domésticos, representam os antepassados, os protetores. Então, havia esse culto nas casas, o culto doméstico. O culto aos mortos também. Vocês, quem assistiu a aula, viu embaixo da igreja onde hoje está o Vaticano, ali embaixo era um cemitério. E a gente hoje visita ali. A gente passa, eu entrei, visitei lá, e tem
umas casinhas assim ainda, que são as tumbas dos romanos, né? Das famílias romanas, e por isso que Pedro foi jogado ali, meio que de qualquer jeito, e aos poucos os cristãos teriam cuidado daquele corpo e construído ali um espaço, e ali é onde hoje está o centro da igreja, onde o Papa celebra a missa, ali no chamado altar da confissão, tá? Mas estou querendo dizer o seguinte, havia esse culto também ali. Então, esse culto, uma vez por ano, se fazia uma visita aos mortos, né? Se ia ao cemitério, se levava comida, se levava flores, se levava bebida. Havia ali tem um nome próprio para isso, que agora não me lembro como é que chama, Saturnália não é, tem um nome para isso, acho que vai aparecer depois ali, mas era costume, então, ter esse culto aos mortos, no sentido, assim, de aplacar as almas, de aplacar os espíritos, para que não viessem nos importunar, porque havia também essa mentalidade. Não é uma esperança na vida eterna, na ressurreição, não é bem assim, não. Mas havia essa ideia de que os mortos estão lá em algum lugar e nós temos que fazer o nosso culto a eles. Na monarquia vamos ter o culto a Júpiter, Juno, Minerva. Interessante que no mundo grego, o mesmo Deus que serve a um dado, tem determinados atributos, tem um nome, no mundo romano vai ter outro, tá? Hermes e Mercúrio, né? Tem Mercúrio no mundo romano, desculpa, no mundo grego, e Hermes no mundo romano, né? E por aí vai, tem outros nomes, né? Outro grupo que vai aparecer são os arúspices. Arúspices são homens que leem as entranhas dos animais. Então, quando você quer saber o futuro, você abre a barriga de um bicho e ali você vai ler, através das entranhas daquele animal. Entranhas, imaginem vocês, né? Esse é um dado que vai aparecer na história da perseguição aos cristãos. Então, os arúspices, adivinhar o futuro através das entranhas dos animais. A religião oficial, né? Juno, Fauno, Ceres, Marte. Marte era o deus. Hoje nós temos no centro de Roma os restos do templo de Marte. É um dos maiores que a gente tem. Enorme. Por quê? Porque era o deus da guerra. E o mundo romano é um mundo extremamente belicista, belicoso. É o mundo da guerra. O soldado, né? O mundo, imagina, onde os romanos estavam, o exército estava presente. Então, Marte, o deus da guerra, né? E se fazia ali as hecatombes. O que é uma hecatombe? Matar 100 touros, né? Eram mortos nos momentos dos sacrifícios, diante de uma guerra, quando algum imperador iria para algum momento assim muito mais intenso, perigoso, etc. Né? Então, a gente tem esse dado importante de Marte, Saturno, Vesta, nós vamos falar um pouquinho depois de Vesta, que eu acho que é importante, que são as vestais. A religião romana, então, é um relacionamento prático, contratual. O êxito não depende do sentido moral do suplicante. Aqui é o seguinte, eu não preciso mudar de vida para que o Deus me atenda. Eu não preciso ser bonzinho, me entendam bem. Eu não preciso ser misericordioso, não preciso. Basta que eu faça direitinho aquilo que é estabelecido. Tem que pegar 4 pedrinhas de incenso, vou lá, jogo as 4 pedrinhas de incenso e pronto. Deus vai me atender, tá? Esse negócio de mudar, de ter uma ética, de ter um comportamento, né? De ter uma religião, inclusive muito forte que nós temos hoje, né? No cristianismo, isso está muito sério, bastante questionado hoje. Eu vou fazer isso para ganhar aquilo, quase que uma troca, né? O comércio religioso, isso está muito forte também, né? No mundo greco-romano não existia isso, né? Não havia essa preocupação. Isso é algo próprio do cristianismo. Porém, aqui entra um dado que também eu acho que é interessante. Nós hoje entramos, de um certo modo, também nisso. Nosso curso de História da Igreja, então é bom trazer isso para a nossa realidade hoje, né? Muita gente também vai na igreja, só vai lá, tem que ir na missa no domingo e pronto. Então, a pessoa não pode faltar da missa. Faltar da missa é pecado. Então, ela vai na missa. Vai lá, participa da missa, reza. Se ela vai todo domingo, ela comunga. Se faltou um domingo, ela não comunga mais. Também tem isso, essa mentalidade ainda, né? Então, ela cumpre o preceito, a palavra é preceito, como o romano fazia, cumpre o seu preceito. Mas a vida dela não muda nada, ela continua
fazendo as mesmas coisas erradas, continua explorando o próximo, continua sendo uma pessoa sem misericórdia, sem amor no coração, sem capacidade de tolerância, sem capacidade de diálogo, sem capacidade de perdão, ou seja, não tem a relação fé e vida, tá? Esse é um dado que a gente está assim, hoje em dia a gente está, a igreja não, em geral, né? na nossa religião católica, cristã, Vaticano II, Papa Francisco, né? Então, esse aspecto fé e vida é algo que é parte da importância da nossa religiosidade, mas a gente entrou, consequência também desse mundo, esse modo romano de praticar a fé, uma fé contratual. Basta eu cumprir o preceito que eu vou ser salvo. Não, o cristianismo ele é muito mais do que isso, né? O cristianismo é envolvimento, é você entrar com a sua vida, que a religião, de fato, seja a expressão. A sua fé tenha impacto também na tua vida, nas tuas relações com as pessoas, tá certo? Muito bem. Vocês têm aqui essa construção, o Templo de Ártemis em Éfeso, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não tem mais nada, só tem umas colunas, tem esses restos, essas imagens que estão hoje em museus, né, da Europa. Mas eu trouxe só para a gente ter uma ideia. Olha o tamanho da pessoa aqui, né? E o tamanho do templo. Imaginem vocês que coisa imensa que era isso. Isso tem um motivo religioso para se construir. A religião está presente. A relação com o divino, com o sobrenatural, é que cria essa possibilidade, né? Uma outra coisa interessante para dizer também é o seguinte, né? Esses templos, eles são, isso eu acho bem bacana, as pessoas não rezavam lá dentro, vamos dizer assim, ninguém entrava lá. Os cultos ou eram feitos aqui fora, a pessoa fazia aqui o seu culto, né? E lá dentro tem a estátua, a imagem, né? Naquele vídeo que eu passei para vocês, está no chat ali, né? Pois assistam. É rapidinho, são 4 minutos. É uma entrada do imperador na cidade, ele faz o caminho da Via Sacra é a via sagrada, tá? Do Coliseu até o Palatino, que era o local, sim, aliás, acho que ele é um general. Quando o general venceu uma batalha, ele entrava e era saudado, etc. E no final ele entra num templo onde tem lá um deus grego, acho que é Júpiter, né? Enorme, que dá para a gente uma ideia de como era isso. Ou seja, o templo é para guardar a estátua do Deus, tá? Não é para entrar lá e fazer o culto lá dentro. Por isso também que o cristianismo, quando o cristianismo assume o império, né? O paganismo aos poucos vai sendo substituído, né? Os cristãos não pegam esses templos, não é simplesmente transformar isso em igreja, tá? Vão usar as colunas, vão usar materiais, né, mármore desses templos para construir. Um ou outro vai ser meio que transformado em igreja, mas esses templos não são, no nome correto dizendo, não é uma igreja, construção, tá? Não é um templo como o cristianismo tinha, que é um local onde acolhia as pessoas, lá dentro se fazia o rito, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui. Já enviei para o grupo, beleza? Alguém perguntou alguma coisa ali? Bom, tá bom, não tem nada aqui. Beleza, continuamos então. Tá bom. Então, esse templo de Ártemis, 550 antes de Cristo. Vocês imaginem todas as outras coisas que foram construídas durante esses 500 anos, inclusive em Roma. A gente tem em Roma hoje, no Palatino, restos de colunas que dariam mais ou menos 4, 5 metros de diâmetro, tá? Que eram de templos que havia ali naquele local antes de Cristo, né? Tipo 200, 300 antes de Cristo em Roma. Só para ter uma ideia dessa importância da religião para esse povo. É um povo extremamente religioso, tá? Não está indo, vamos dizer por quê. Vamos muito bem. Próximo. Beleza. Poucos sacerdotes, já que o início competia ao próprio rei presidir os sacrifícios, eram organizados em colégios, havia o colégio dos feciais, o colégio dos augures, dos pontífices, não é?
O Colégio dos Pontífices tinha a função de zelar pelo bom desenvolvimento do culto, era presidido pelo Pontífex Maximus. Quem é o Pontífex Maximus hoje? Pontífice Máximo. Quem pode dizer? Quem tem esse título? É o Papa. É um título. E sabe o que era esse pontífice? Pontífice vem de ponte. Eles tinham lá em Roma, tem lá, como eu já falei, né, no alto da montanha, no alto daquela colinazinha lá, bem até pequena, né, onde se constrói o Palatino. Ali eles viam uma ponte, desculpa, tem a Isola Tiberina, né, de Tibério, por causa do rio Tibre. Então, essa ponte, nessa ilha, havia uma ponte que passava até a ilha, depois uma ponte que passava até o continente, até a área próxima onde ficava onde era a vila, onde era a tribo. Então, essa ponte, desde tempos imemoriais, ela era muito bem protegida. Então, havia alguém responsável por cuidar dessa ponte. Então, ele era o Pontifex Maximus, o principal responsável pela ponte. Isso, aos poucos, passou para a religião. Percebam, né, um aspecto religioso. Então, o Pontifex Maximus já não é mais a ponte proteger, mas é aquele que protege, que se ocupa da proteção do povo através da relação com os deuses, né? Então, por isso que ele era o responsável pelo culto. Era a ponte, entre aspas, assim, bem resumidamente falamos, né? A ponte entre os humanos e os deuses, tá? O Pontifex Maximus. Aos poucos, é o próprio imperador que vai ter esse título, né? Colégio dos Augures, a gente fala de augúrio. Qual é o augúrio? Um bom augúrio, uma boa... com que aconteçam boas coisas. A vontade dos deuses, o Colégio dos Augures. Os Feciais cuidava das relações com os povos estrangeiros, né, para que também fossem seguidos os acordos segundo os deuses. E nós temos essas estátuas, né, de deuses romanos, gregos. Época republicana, que eu não vou nem tratar muito disso aqui, depois eu vou passar para vocês leiam, tá? Na época imperial tem uma unidade política. Na época republicana havia muito mais deuses, havia muito mais possibilidades de deuses, havia uma crítica dos intelectuais a muitos deuses. Na época imperial, já no surgimento do cristianismo, já uma unidade política, mas um pluralismo religioso. Deuses gregos, judaísmo, cristianismo, os cultos mistéricos do Oriente, o culto a Mitra, vou falar dele. Também a filosofia grega se espalha pelo mundo. Unidade política, riqueza étnica, infinidade de povos, culturas, raças. O imperador reúne todos os cargos do império, quer dizer, todos os cargos dos vários deuses, né? Há uma uniformização, dos vários deuses, não, dos vários cultos, do sacerdócio, que era muito pouco, né? Não é que havia tantos sacerdotes, né? Há uma certa uniformização da cultura, propiciada pelo sistema administrativo, o exército. As cidades tornam-se grandes centros culturais, existem pessoas do mundo inteiro, mais ou menos, dizer, é o auge, né? A partir da época imperial, esse mundo se torna um mundo muito metropolita, secularizado, ao mesmo tempo de pessoas que vêm de uma religião e outra, mas o aspecto religioso é muito forte e há muita tolerância religiosa. A pessoa fazia, dizer, ela cultuava o Deus que ela quisesse sem nenhum problema, tá? Aqui veio uma pergunta que eu não sei se alguém já se fez. Ué, mas era tão comum, todo mundo tinha o seu Deus particular, os seus lares, penates, etc. Por que o cristianismo foi perseguido? Por que será? Alguma, assim, ideia? Não, a gente vai ver depois. Só entendam isso, quer dizer, é um mundo extremamente tolerante, e aqui um sinal da tolerância é esse templo aqui, é o Panteão, no centro de Roma, né? É enorme, belíssimo, a gente vai ter é redondo, né? Chama também La Rotonda, né? Pra vocês terem uma ideia, essa parte aqui, não aparece muito aqui, infelizmente não é uma imagem muito boa, né? Isabel, você levantou a mão? Sim? Sim, seria porque questiona a divindade do rei, do imperador? É mais ou menos por aí.
Na verdade, é porque é uma religião arrogante. Eles são Um pagãos. Deus exclusivo, né? Exato, é o exclusivismo. Mas também, assim, eles são arrogantes porque eles se dizem religiosos, mas eles não têm deuses, eles não têm sacerdócio, eles não têm templos, eles não têm altar, não tinham, né? Que religião que é essa? Depois também as fofocas que se levantam contra os cristãos. E aí a polêmica que alguns vão escrever contra os cristãos, dizendo que eles comem criancinhas, né? Enche de farinha, de fubá lá de farinha, apagam as luzes com faca e garfo e picam aquela criança e comem aquela criança, porque eles comem e bebem o sangue, comem o corpo e bebem o sangue do seu Deus. Então, isso são as... Então, o cristianismo, ele entra no esquema, assim, no momento, ele surge no momento, que é um momento, como eu falei, de bastante tolerância, mas, nesse momento, o cristianismo vai ser atacado porque ele se coloca como a única religião, que não era algo, né, comum. Ele vai, embora respeite o imperador, mas quer ser uma religião separada do império. Então, os cristãos, eu já estou adiantando aqui, tá? Nesse tema a gente não vai nem tratar agora. Vamos tratar disso em maio, mas já é uma palhinha daquilo que a gente vai tratar. Os cristãos, eles são estranhos, são esquisitos, não vão aos banhos públicos, porque, né, no local entre aspas, de promiscuidade, de fato, segundo a visão cristã, hoje sim, porque ali era um local não só de tomar banho, mas também de praticar sexo, havia prostitutas e prostitutos, se cuidava do corpo, se fazia negócios, então os cristãos se negam a esse mundo, tá? Os cristãos, eles estão, inclusive várias profissões são proibidas aos cristãos, né? Por exemplo, no teatro, não só ser ator de teatro, porque no teatro se fazia como é que chama ali, tem um nome correto isso, as apresentações, né? Tem um nome que eu não me lembro aqui agora, em grego, pantomimas, né? As pantomimas, elas representavam os deuses do mundo greco-romano. Então, para um cristão estar a serviço disso, não podia, tá? É mais ou menos aquilo que eu estou vendo hoje em dia. Recebi hoje várias coisas de amigos meus, né? São amigos, a gente tem amigos de todo jeito, todos são amigos mesmo, né? Cristão não pode celebrar, católico não pode celebrar o Halloween, né? Então, eu fiquei pensando, nós estamos meio como no mundo greco-romano. Assim como para muitos evangélicos, a criança comer o doce de São Cosme e Damião também não pode, né? Então, mais ou menos, nós estamos mais ou menos na mesma mentalidade hoje em dia. Corremos o risco de entrar nessa mentalidade. De qualquer modo, o cristianismo primitivo ele marcou muito espaço e isso não era algo comum no Império Romano. No Império, talvez importante lembrar, o imperador decidia, os cristãos diziam, não, você não tem nada a ver com a nossa religião. Nós decidimos aquilo que nós temos que fazer. Aí isso começa a ficar complicado, estranho. Na verdade, já é uma separação igreja-estado, se é que a gente pode dizer assim, né? Nesse momento. Algo que para o Império não era comum. No Império Romano, o imperador ele era o responsável pela religião, né? Responsável pelo culto, construir templos, determinar aquilo que deveria ser feito. Para os cristãos, não. Os cristãos não aceitam isso. Eles se distanciam do Império. E por isso são perseguidos, tá? Muito bem. A gente vai ter, então, esses vários deuses que a gente aparece aqui, alguns desenhinhos, né? Mas eu vou tocar nos cultos mistéricos. Então, ao lado do fortalecimento das crenças romanas tradicionais, continua a infiltração de novos cultos orientais e asiáticos, mais do que asiáticos, eu coloco mais orientais, né? Novas correntes filosóficas, entre as principais nós vamos ter as mistéricas. Os mais importantes, Ísis e Osíris, Cibeles e Átis, Astartes e Adonis, Mitra. Por exemplo, Ísis e Osíris narra a história de dois personagens, né? Dois deuses, né? Que são amantes, né? É uma história muito bonita. E aí morre o marido e a deusa, acho que é isso, se eu não me engano. Depois tem texto sobre isso, mas agora eu não ia falar disso, então acabei nem lendo, mas é nessa linha.
E ao morrer o homem, a mulher chora, e aí vai enterrar o homem. Então, é um processo todo elaborado em torno do nascimento, da vida, do crescimento, juventude, que simboliza um pouco a primavera, pois o outono simboliza a idade adulta e a senilidade, falando do outono, primavera, verão, a idade adulta, o outono, que simboliza já e a morte, né? E aí, quando se fazia o rito, era ritualizado, então, a pessoa que entra e que participa desse rito, ela é introduzida nesse rito, né? Ela participava no culto, no rito, no culto, de danças, né? Simbolizando o nascimento, festa, etc., simbolizando a vida, e banquetes, e vários momentos. E, finalmente, a morte era celebrada com flagelação, se batendo nas costas, se machucando, com choros, com gritos de dor, etc., inclusive usando roupas próprias, lembrando. Então, eram os vários dados, os vários ritos que faziam parte dessa religião, né? dessa forma de expressão religiosa. E aí, se celebrava depois o nascimento, ou o renascimento do Deus, porque esse Deus ele renascia. E o renascimento dele também era celebrado com festa, eu não vou dizer, nesse caso concreto, com orgias, relações sexuais, mas havia outros deuses onde a relação sexual, as orgias, elas faziam parte, celebrando a fecundidade humana, celebrando a vida e por aí vai, tá? Então, só para ter uma ideia, tem várias vertentes e é bem complicado, não é? Mas bonito ao mesmo tempo e interessante, porque são possibilidades de expressão religiosa, né, que vem desse mundo. Mitra eu vou tratar depois, o cristianismo nós já conhecemos, né, como é que o cristianismo se relaciona, que é um culto mistérico, né? Então a gente vai ver depois. Esse barulhinho aí, desculpem, não consegui tirar, mas tá aí, né? Mitra, o deus da luz, né? Eu já falei de Mitra, algumas citamos. Opa, desculpa, vamos voltar aqui, né? Mitra é uma religião masculina, isso aqui é interessante, é uma religião da força, da luta, da disciplina. Por quê? Porque é a religião dos soldados. E é interessante que essa religião ela vem do Irã, né? Vem da região mais do Oriente do Império, e os soldados eles trazem essa religião. Eu visitei a cidade de Ostia, a região de Ostia, né? Um porto lá perto de Roma, né? Onde havia muitos soldados, havia uma presença forte de soldados justamente em quartéis para proteger a cidade, né? A capital. Então, há muitos mitreus na região de Ostia. A igreja de Latrão, embaixo da igreja de São João do Latrão, também tem o Mitreu, visitei lá, tem uma capelinha a Mitra, né? Porque ali também era um quartel general que foi destruído por Constantino, porque era do seu inimigo, e Constantino deu para o bispo de Roma para construir ali a sua igreja. Então, há mitreus espalhados. E é um culto típico, mistérico, porque o personagem na história, no caso, Mitra, né? Esse personagem aqui, não vou explicar os dados aqui, porque tem toda uma porção de elementos, tem um cachorro aqui, tem um escorpião na história, tem o touro, tem uma ligação com a lua, vários dados. De qualquer modo, em que consiste esse culto, de um modo bastante sintético? Esse personagem, ele matava o touro, o sangue do touro ele era aspergido sobre os iniciados e gera a possibilidade da vida. E essa vida era celebrada com um banquete, né? Então, quem entra para participar, para fazer parte do culto a Mitra, culto ao deus Mitra, ele também faz esse processo, ou seja, ele participa de vários ritos, vários momentos de iniciação, onde tem que fazer provas de coragem, de força, de disciplina, né? Passando por essas provas, ele é iniciado. E aí, no rito, tem abluções, banhos, etc. Ele se torna discípulo de Mitra, e aí ele vai participar de um banquete,
Nesse banquete vai ser morto um touro e ele vai ser aspergido com o sangue desse touro, e depois do touro esse banquete simboliza o banquete na vida eterna, na vida futura com vida. Então é a esperança de uma realidade, aquele banquete é sinal de uma refeição futura, preanuncia uma vida futura. Mitra era celebrado no dia 25 de dezembro, né? Ligado também ao Deus Sol, porque era o momento em que, 25 de dezembro, no Brasil, nós estamos começando o verão, né? Então é o auge do Sol, né? E na Europa é o inverno, né? Então na Europa, 25 de dezembro simboliza justamente o solstício de inverno, né? Então, assim, na Europa é o máximo do Sol, que já começa ali, já entra no inverno. No Brasil, a gente está com o Sol começando começando não, é o máximo do momento do verão, o Sol está no auge, em dezembro. Aqui é um dado importante porque a gente vai fazer a seguinte relação na Páscoa. Na Páscoa, para o europeu, a Páscoa é celebrada geralmente ali em março, né? É o momento, na Páscoa, é celebrada no momento, na Europa, no momento em que o Sol, ele é o novo Sol que surge, né? O novo Sol. Depois daquele inverno tenebroso, o Sol brilha e simboliza justamente o nascimento de Jesus, o renascimento, a ressurreição, o Sol da vida eterna. E a gente fala isso na liturgia, isso é celebrado, é dito, é cantado, né? Só que é uma liturgia europeia. Não sei se alguém já se deu conta disso, né? Porque, na verdade, o Sol, para nós, o Sol está acabando. Enquanto que em dezembro, 25 de dezembro, o Sol está nascendo. Aí sim, né? Para nós está bem. Na Europa é o contrário. O Sol está se pondo. É o inverno, frio, neve. E a Páscoa. Então, um dado cultural interessante é esse, que a gente também ajuda a gente a pensar. A religião ela é culturalmente situada. Se a gente fosse dizer, não, porque nós temos o momento do sol que nasce, que renasce, tínhamos que celebrar a Páscoa em dezembro, né? Porque é o momento que o máximo do sol, celebrando o Deus da vida. Isabel, levantou a mão, Isabel, pode perguntar. Sim, Isabel, levantou a mão? Desculpe. Não? Não, eu tinha esquecido de abaixar da outra vez. Desculpa, professor. Ah, tá bom. Eu vi agora. Isso acontece. Então, é isso, né? Então, assim, essas religiões mistéricas, o povo mais intelectualizados, os mais ricos, a classe alta é a que menos participava, né? Ela ficava mais ligada à filosofia, ao epicurismo, ao estoicismo, né? Não é que fossem grandes amantes, porque era uma religião, já falamos aqui, do barulho, da dança, da festa, dos gritos, e aí isso é uma coisa mais popular, né? Então eles não eram muito bem vistos pelos demais. Aqui nós temos uma espécie de afresco, uma pintura do mundo, isso aqui é do mundo romano, mostrando o deus Mitra, que mata um touro, e a gente tem alguns elementos aqui próprios desse culto, tá? Desses cultos, né, o iniciado entrava em contato direto, pessoal, com a divindade. Já citei aqui, não vou citar mais alguns dados que eu acho importante. Esse barulhinho vou tirar ainda. Outras expressões de forma religiosa, o culto ao imperador, né? Isso também era importante, porque era um culto que fazia, que de certo modo unia o império inteiro, né? Alguns cultos gregos não atingiam todo o império, né? Basta dizer que em Jerusalém, Israel, por exemplo, na Judéia, não havia templos gregos, né? Mas o culto ao imperador, o judeu não era obrigado a fazer o culto, mas eles eram isentos, havia um privilégio, tá? Eles eram obrigados ao culto ao imperador, porque eles têm culto ao seu Deus. Mas havia templos, havia estátuas do imperador nos arredores, e não era um problema, né? Pode ter a estátua, mas não tem um culto. Mas, de qualquer modo, o culto ao imperador, ele era, na verdade, assim, não é que acreditassem que o imperador fosse um deus, tá? Era mais uma questão política, que tem aquela mentalidade, assim, de que
o imperador ele tem algo da divindade, a divindade está presente nele através do poder. Ele tem poder, né? A relação dele com a divindade está no poder que ele tem de comandar, de proteger o povo, de cuidar do povo, de zelar pelo bem da pátria, pelo bem da nação, etc. Né? O problema começa quando alguns deles querem ser deuses em vida ainda. Aí é um exagero, né? Então, alguns não aceitam, mas, de qualquer modo, é uma realidade mais política do que religiosa, mas acontecia também, né? Outro dado que vale a pena lembrar, o pior de tudo, é quando havia imperadores endeusados que a vida deles não tinha nada a ver com a divindade, né? Uma vida execrável, uma vida, às vezes, totalmente... uma vida... O próprio Nero, né? O próprio Nero também, que quis ser divinizado. Então, começa a haver uma crítica muito séria a essa questão. Não se acreditava, de fato, que o imperador fosse um deus, né? Essa questão da divindade, no Brasil, né, a gente teve lá o Dom Pedro II, né? Foi um problema sério quando Dom Pedro II foi deposto, um golpe de Estado, na proclamação da República. A gente tem o caso de Canudos, né? A questão da Guerra de Canudos, e a gente tem escritos do Antônio Conselheiro, né, que ele expressa um pouco a mentalidade vigente no Nordeste, etc., de que o imperador ele é imperador por intervenção divina, por direito divino. Então, nunca que o imperador poderia ter sido deposto, né? Então, são antirrepublicanos, são monarquistas. E é engraçado que hoje a gente tem também na Igreja Católica pessoas, não sei se vocês conhecem desses grupos, cristãos monarquistas, né? Que estão aí defendendo a volta da monarquia por princípios religiosos, porque no Brasil o monarca ele representava, era uma espécie de símbolo do próprio Deus, e por aí vai. Então, essa mentalidade é uma mentalidade ainda presente, né? É bom destacar isso. Beleza? Essas historinhas ali. Tá. A religião popular. A gente vai ter, então, já citamos aqui rapidamente, a astrologia, né? Se recorria muito à magia, né? As forças do universo, simpatias, havia pessoas que cobravam por isso, ganhavam muito bem, os magos. A gente vai ter Simão o Mago, já ouviram falar de Simão o Mago? Daí vem a palavra simonia. Pedro estava em Jerusalém, isso está nos Atos dos Apóstolos, né? E aí Pedro está pregando e aí ele consegue curar uma pessoa com a força do Espírito Santo, cura um paralítico. Simão o Mago estava olhando e pede a Pedro: Pedro, me passa essa força, me dá esse poder aí que eu pago para você. Aí Pedro falou: não é por aí, né, meu filho? Coisa não é por aí, não. Não tem nada a ver de pagar para ter o Espírito Santo. E aí, daí vem a palavra simonia. Só para dizer que havia, então, a magia, Simão o Mago, já em Jerusalém, e estava lá ganhando dinheiro com isso, né? Sonhos, meio de tentar controlar o futuro. Milagres também, né? Se recorria a milagres, e um desses templos onde aconteciam milagres, no Peloponeso, o santuário Peloponeso, na Grécia, Asclépio, da onde nós temos Esculápio, o famoso médico, né, que foi semi-endeusado, e aí hoje Asclépio é o deus da medicina, Esculápio, né? Aparece ali com essa imagem com a cobra, não é? Porque se cura, cobra, se não cura, cobra também. Por isso tem a cobra ali, né? Brincadeira, se tem algum médico ali, ou médica, é uma brincadeirinha. Tá bom. As correntes filosóficas, o estoicismo, os estoicos, né? Que se recusavam a, vamos dizer, aceitar, viviam uma vida... Hoje em dia, falar de uma pessoa estoica é uma pessoa muito, digamos, uma vida muito regrada, uma pessoa que sabe se comportar, que luta contra as paixões. Então, havia também essa corrente do estoicismo, jejuns, e eu coloquei ali a figura de Marco Aurélio, esse é o imperador Marco Aurélio,
essa aí eu acho que é a original, que está dentro do Palácio do Museu do Palatino, em Roma. Ela não foi destruída. Imaginem vocês, é uma estátua enorme, cabe umas 3 pessoas aí embaixo dele, né? Imensa essa estátua de bronze. Ela não foi destruída porque é original essa, do tempo dos romanos. Porque os cristãos pensavam que ele tinha sido cristão, mas na verdade ele foi estoico, né? A corrente filosófica dele é a corrente do estoicismo. Vivia uma vida mais regrada, uma vida menos dado às paixões, por motivos filosóficos que estão ali. Quer dizer, o ser humano ele tem algo assim, algo do divino, e por isso ele tem que ter uma vida regrada, ele tem que ter uma vida honesta, uma vida ética, ele não tem que ser dado aos prazeres, não tem que ser dado aos exageros, né? Então, a estátua de Marco Aurélio escapou de ser destruída porque ele era um estoico, enquanto pensava-se que ele fosse cristão. O epicurismo, né? Aí nós vamos ter essa frase de Epicuro: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. O epicurismo é a corrente oposto do estoicismo. É aproveitar a vida do melhor modo possível. Buscar o mais agradável, buscar o prazer, fugir da dor, né? Os cínicos também são uma corrente do epicurismo. Os cínicos seguem de forma mais radical ainda, né? E os cínicos fazem uma crítica terrível aos deuses, né? Aquele mundo, né? E aí a gente vai ver, no texto que eu coloco ali, alguns filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Ele quem? Com Paulo, em Atenas. Então, o cristianismo vai ter que se ver com esse povo todo, não é? Há um enfraquecimento do antigo politeísmo grego, da antiga religião romana, novos sistemas filosóficos estão surgindo, situação política, né? Destruição das cidades-estado gregas, imigração forçada, abandono de santuários. Então, o cristianismo ele vai aproveitar um pouco dessa. O cristianismo, digamos assim, ele é uma corrente a mais diante destas correntes que estão surgindo. Aqui nós temos a boca da verdade, né? Que é não é um Deus, né? Mas a gente coloca a mão ali, está na frente de uma igreja, a igreja de Santa Maria, não, está numa igreja lá em Roma, Santa Maria, mas não sei, não é em Cosmedin, não, acho que é Cosmedin. E tem essa aqui no átrio da igreja. Na verdade, é a tampa de um bueiro, pode-se dizer, alguns dizem, né? Enorme, tá? Cabe uma pessoa de pé ali, uma pessoa de pé, coloca a mão na boca dessa imagem ali, e aí disse que se você estiver mentindo, a boca prende a sua mão, né? E aí os soldados romanos, quando eles chegavam das guerras, né? Eles levavam as suas mulheres ali para ver se elas tinham sido fiéis, né? Imagina a mulherada morrer de medo alguns de colocar a mão ali. Não sei se as mulheres também não faziam isso com os homens, né? Hoje em dia tem que fazer também, né? Com eles, não é verdade? Então tá bom. Nós temos aqui, que horas são? São 20h58. Vocês receberam, eu passei para vocês ali um filme sobre Paulo. Eu vou passar esses slides sobre a obra de Paulo, tá? Tá bem explicadinho aqui. Não tem muito material. Os dados sobre a vida dele, as viagens, o contexto, possível reconstrução do que seria o rosto de Paulo. E aí, os dados sobre a vida de Paulo, eu não vou. E aí, tem várias pinturas clássicas de pintores famosos sobre Paulo. Isso aqui é uma espécie de um ícone, né? Isso aqui é a Stefanes de Creta, que desenha Paulo, uma iluminura medieval sobre Paulo. Michelangelo também desenhou o momento da conversão de Paulo, iluminura de Fra. Então, esse momento da conversão de Paulo é muito estudado, é muito trabalhado. Luca Giordano, 1690. Museu do Prado, Paulo muito forte ali, esse personagem, que eu não sei quem que é o pintor, mas é Bertoldo di Lecce, ou di Lecce, não di Lecce. Caravaggio também fez uma pintura menos famosa, mas também está aqui, né? Ananias que batiza Paulo também, tá? Ananias que batiza Paulo. De qualquer modo, eu vou parando por aqui, vou tirando aqui vamos voltar a nós, vamos para